O pecado foi o grande responsável por separar a humanidade da glória de Deus. Desde que Adão e Eva desobedeceram às ordens do Senhor no Jardim do Éden, o mundo foi tomado pelas forças do mal e nós fomos condenados a morrer. Foi por isso que o profeta Isaías disse: "Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe." Pecado é desobedecer a Deus, não seguindo o seu padrão perfeito. E por causa dele, todos ficaram separados do Criador e da sua bondade. O pecado é a razão pela qual existe tanta maldade no mundo. E tem mais, Jesus disse que quem continua praticando o pecado se torna escravo dele e faz a vontade do diabo. Na Bíblia, o pecado é apresentado de várias maneiras, como mentira, inveja, imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria, avareza, embriaguez e tantas outras coisas semelhantes. Mas os dias atuais têm nos colocado diante de novas situações, novas armadilhas criadas por Satanás para nos fazer cair e nos afastar da presença do Senhor. E é exatamente sobre esses novos comportamentos pecaminosos da sociedade atual que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Eles são como um vírus, que parecem inofensivos, mas que podem causar sérios danos à nossa saúde espiritual e até nos levar à morte. E como não existe nenhuma vacina contra esses pecados, só existe uma coisa que pode nos ajudar a superá-los: a graça de Deus que nos é oferecida através do sacrifício de Jesus na cruz. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Romanos. "Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça." Amém? Nós estamos debaixo da graça, nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E agora o pecado não vai nos dominar, porque nós temos o Espírito Santo que nos convence a cada dia. Então, antes de começarmos a ver quais são os 5 pecados dos tempos atuais que desagradam a Deus, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Então vamos ao primeiro pecado que desagrada a Deus: ganhar dinheiro de forma errada. Todos nós sabemos que o trabalho não é somente uma forma de ganhar dinheiro. Trabalhar e ganhar a vida também é algo que nos torna dignos. É por isso que a Bíblia diz: "Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém." Infelizmente, nós temos visto que hoje em dia há muitas pessoas preguiçosas, que vivem dependendo da ajuda do governo. Não que isso seja errado, mas a verdade é que muitas pessoas podiam estar trabalhando e não estão. E isso as tornam parasitas sociais, ou seja, são pessoas que dependem dos esforços dos outros para sobreviver. E não é difícil a gente ver na TV, na internet, notícias de pessoas egoístas que roubam e até matam pessoas inocentes somente para conseguir algum dinheiro. E isso é muito grave aos olhos de Deus. E da mesma forma, existe um grupo de falsos líderes espirituais que se aproveitam de situações no meio religioso para conseguir vantagem financeira às custas da fé e da carência das pessoas. Esses homens e mulheres distorcem a palavra de Deus e os princípios da fé cristã para se apossar do pouco dinheiro e dos bens que as pessoas têm. Essas pessoas são estelionatárias da fé. E segundo o Código Penal brasileiro, o estelionatário é aquele que busca ter uma vantagem ilícita, prejudicando o outro. Ou seja, é quando o indivíduo, sem usar a força, se utiliza da fraude e da sua influência como meio de adquirir vantagem sobre alguém, de fazer com que essa pessoa lhe dê bens, dinheiro ou algum outro patrimônio. E além desse tipo de pecado ser um crime, que pode inclusive levar à prisão, o estelionatário da fé ainda pagará um preço muito alto com Deus. Eu não queria estar na pele dessas pessoas, porque no Salmo 101, versículo 7, está escrito que todos aqueles que enriquecem sem trabalhar, que enganam o próximo para acumular bens, dinheiro, não vai habitar na presença do Senhor para sempre. Por isso, se você é uma pessoa que reconhece que é preguiçosa, que não gosta de trabalhar, peça para Deus mudar o seu coração, peça para Deus te dar disposição, ânimo
E talvez o que esteja faltando para você é um propósito, porque não adianta nós queremos somente o dinheiro, nós temos que trabalhar por propósito e para querermos ter o nosso sustento, para dar um bom testemunho. E se você também percebe que tem se aproveitado de alguma maneira do seu irmão para conseguir qualquer tipo de benefício, peça perdão ao Senhor e mude de vida, tá bom? Senão você pode colher graves consequências. O segundo pecado dos tempos atuais, a busca desenfreada pelo prazer. Vamos ser sinceros, irmãos, todos nós queremos o prazer. Nós sentimos falta de ter algo que nos alegre, que nos traga uma paz, uma alegria, e isso não é errado. Esse é um sentimento legítimo, mas o problema é quando nós caímos em excessos, e esse prazer acaba causando danos ao nosso corpo e ao nosso espírito. E nós vemos um exemplo muito claro na Bíblia de um homem que era um homem poderoso, um homem forte, mas que ao mesmo tempo caiu nas suas fraquezas. Esse homem foi Sansão. A Bíblia conta que Deus precisava de um homem para julgar o povo de Israel, para cuidar desse povo, e Deus fez então com que a mãe de Sansão, que era estéril, desse à luz a esse homem que libertaria o povo das mãos dos filisteus. E Sansão tinha tudo para ser um homem que mudaria a história dos israelitas. Ele tinha força física, inteligência, e os inimigos fugiam dele só de ouvir o seu nome. Mas Sansão tinha uma fraqueza, ele sempre estava em busca dos prazeres da carne. E por isso ele se envolvia com mulheres de outros povos, com prostitutas que não serviam a Deus. E foi exatamente essa busca incessante pelo prazer que levou Sansão à ruína. A Bíblia conta que os filisteus contrataram Dalila, uma mulher muito bonita, para seduzir aquele juiz de Israel e descobrir qual era o segredo que lhe dava tanta força e poder. Então Sansão se deixou levar pelos encantos daquela mulher e contou a ela que todo o seu poder estava nos seus cabelos longos. E então, certo dia, Dalila traiu Sansão e o entregou para os filisteus, que cortaram seu cabelo e o aprisionaram. E sem a sua força, Sansão teve os olhos furados e trabalhou como escravo no palácio dos filisteus. Então a Bíblia conta que depois de estar muito arrependido, Sansão fez uma última oração a Deus e o Senhor devolveu a sua força. Então ele empurrou uma coluna no palácio dos seus inimigos e matou todas aquelas pessoas, mas ele acabou morrendo junto. E você pode estar se perguntando agora o porquê de eu ter falado de Sansão, sendo que nós estamos tratando de pecados dos dias atuais. Acontece que a busca pelo prazer desenfreada continua matando a alma de muitos filhos de Deus, e o Senhor não quer que você seja o próximo. Amém? Todos nós estamos buscando prazer, felicidade, alegria, satisfação, então o ser humano está constantemente buscando coisas que agradam o seu coração. O problema é quando as pessoas não querem agradar o coração de Deus. Então elas fazem tudo o que vem na sua mente, tudo o que tem vontade, sem analisar o que a palavra de Deus diz a respeito. Então depois sofrem as consequências e não adianta culpar a Deus por isso. A pessoa é que cavou a própria cova. Então se você tem caído em tentações, se você tem sido alvo fácil do inimigo, na questão sexual principalmente, tome cuidado, fuja desse pecado. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal e não apenas do mal. Então fique longe de tudo aquilo que pode te levar ao pecado. Por exemplo, se você fica sozinho em casa e você percebe que tem mais facilidade a acessar sites pornográficos, então não fique muito tempo em casa, procure a ajuda de amigos, de um líder espiritual, procure ler a palavra, orar, vá mais em vigílias, faça mais orações, faça de tudo para você não se deixar seduzir pelo pecado, porque no começo pode ser mil maravilhas, mas depois aquilo vai te aprisionando, você vai se esfriando na fé e depois fica muito difícil voltar para os caminhos do Senhor. Amém? Então vigie, meu irmão. E vamos lá, o terceiro pecado dos tempos atuais é o consumismo exagerado. Querer ser rico ou trabalhar por uma vida materialmente mais confortável, será que é pecado? Não. Isso é um desejo normal. Todos nós queremos crescer na vida. O problema é quando esse desejo de riqueza ou de bem-estar se torna um ídolo. Ou seja, o pecado entra quando nós colocamos as ambições ou as preocupações da vida material acima do reino de Deus, acima da palavra do Senhor. E infelizmente eu tenho visto isso acontecer muito nos dias atuais, inclusive entre os cristãos. É impressionante o quanto a gente gasta tempo, o nosso dinheiro, a nossa energia, comprando coisas, ostentando para todo mundo,
como se aquilo fosse a maior conquista de todas. E como eu disse, não que seja errado você ter um carro do ano, o celular mais moderno de todos, um apartamento na praia, isso não é pecado. O pecado é quando você deixa Deus de lado e você coloca essas coisas como a prioridade. Nós começamos então a ir na igreja, mas já estamos focados nas coisas lá de fora. Nós começamos a orar, mas todas as nossas orações são voltadas para as coisas dessa terra. Nós começamos a gostar do conforto que o dinheiro traz, e realmente ele traz, mas ele não traz a felicidade, ele não traz a satisfação plena, porque isso só Deus pode fazer. E o que é pior, quando o dinheiro se torna o nosso ídolo, nós achamos que sem ele a nossa vida está arruinada. Achamos que perdemos tudo na vida, mas nós devemos tomar cuidado porque o dinheiro ele traz uma falsa sensação de segurança e é por isso que Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque o rico, ele tem o dinheiro como seu Deus. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, porque ou você vai desagradar a um e agradar ao outro, ou vice-versa. Então nós devemos tomar muito cuidado e refletir todos os dias em como está o nosso coração. Amém? E no dia a dia nós sempre inventamos alguma desculpa para provarmos a nós mesmos que o dinheiro não é o nosso Deus. E eu vou citar aqui algumas frases que refletem muito bem que nós estamos correndo um perigo espiritual. A primeira frase que a gente diz é aquela: eu trabalho, então eu mereço. Eu não tenho dúvida de que todo mundo merece alguns agrados de vez em quando, mas se essa frase for usada frequentemente como uma desculpa para a gente gastar mais, então nós podemos nos endividar, podemos cada vez mais estarmos insatisfeitos e também nos afastarmos de Deus. E tem muita gente que diz também: eu não consigo resistir, é mais forte que eu. Muitas pessoas dizem que não conseguem resistir às promoções que as lojas fazem e acabam comprando. Isso acontece muito, eu sei que acontece, mas a gente tem que lutar contra isso, porque muitas vezes a gente compra coisas desnecessárias e depois a gente não usa e aquilo depois vai dar um problema lá na frente, porque a gente vai estar com dívidas ou não vamos conseguir cumprir com os nossos compromissos. E muitas vezes a gente também diz: eu tenho dinheiro, então eu posso comprar. Mas não é porque a gente tem dinheiro que necessariamente a gente tem que gastar com qualquer coisa. Se você está vivendo uma fase muito boa na sua vida financeira, é nessa hora que você tem que economizar, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Então você precisa saber administrar as riquezas materiais, porque a própria Bíblia diz que se nós não cuidarmos das coisas dessa terra, como nós poderemos cuidar das coisas espirituais? Como poderemos achar que Deus vai colocar na nossa mão coisas para administrar se nem com o nosso dinheiro a gente dá conta de cuidar dele? Então fica aí o alerta para todos nós, para a gente não gastar mais do que é necessário na nossa vida. Eu sei que a gente gosta de comprar coisas novas, coisas boas, mas se isso se tornar um impulso, algo desenfreado, então nós estamos correndo graves perigos, tá bom? E o quarto pecado dos tempos atuais que eu tenho visto muito é a fé sem obras. A fé sem obras desagrada a Deus, porque quando realmente acreditamos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que transformar essa nossa fé em ações e não apenas em palavras. Amém? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, ou seja, ela não tem valor algum. E o que mais nós temos visto hoje em dia são pessoas que dizem que são evangélicos, católicos, cristãos, mas não praticam o que eles pregam. Então isso tudo perde o valor porque o evangelho é feito de renúncias. Se você quiser caminhar com Cristo, não tem outro caminho a não ser você morrer para si mesmo, morrer para o mundo, para suas vontades pecaminosas e viver para o Senhor. Foi por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 9, o versículo 23 ao 25. Olha o que está escrito: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Então aqui Jesus mostrou a todos nós que o mais importante na vida do cristão é renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Não adianta nada nós postarmos versículos nas redes sociais, compartilharmos mensagens, vídeos cristãos, se as nossas atitudes no dia a dia não passarem disso.
Não adianta nada nós usarmos camisetas com textos bíblicos, com aqueles dizeres: eu amo a Cristo, eu sou de Jesus, se as nossas atitudes não estiverem de acordo com as palavras dele. Amém? É claro que nós devemos sim mostrar a nossa fé para as pessoas. Jesus nos ordenou a pregarmos o evangelho a todos, mas viver um evangelho de fachada, sem obras, só afasta ainda mais as pessoas de Deus. Então, meu irmão, se esforce para ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um cristão melhor. Eu sei que ninguém é perfeito e as pessoas de fora também sabem disso, mas o que as pessoas lá fora, os incrédulos, aqueles que não são cristãos, o que eles estão esperando não é uma perfeição, mas uma coerência. As pessoas querem que aquilo que você fala é aquilo que você vive, e elas estão observando o seu comportamento. E é por isso que tem tanta gente frustrada, gente que não busca a Deus e que não se entrega a Jesus Cristo, justamente por causa desses maus testemunhos. Então esse é o desafio de todos nós praticarmos aquilo que a gente prega, que a gente possa ser uma igreja avivada, uma igreja que busca o Espírito Santo, que ora, que profetiza, mas também uma igreja que demonstra amor, uma igreja que cuida dos necessitados, que faz boas obras, enfim, uma igreja que realmente pratica aquilo que ela acredita. Amém? E o quinto pecado que eu tenho visto acontecer muito nos tempos atuais são os pequenos atos de corrupção. Eu sei que quando a gente fala de política, imediatamente a gente já pensa nos políticos, não é verdade? Nós pensamos no Congresso, no Palácio do Planalto, nas prefeituras, nas câmaras municipais, nos vereadores. E se tornou muito comum a gente falar mal de político porque nós consideramos essas pessoas corruptas. E por causa dessa corrupção que existe realmente nesse meio, muitos de nós não queremos participar de política. Mas o que nós esquecemos é que nós também fazemos parte disso que nós questionamos e criticamos. Porque se existe corrupção em nosso governo, é porque nós mantemos essas pessoas lá, seja através da nossa ação ou da nossa omissão. Todos nós estamos envolvidos com política, seja de uma forma direta ou indireta. Então nós também devemos tomar cuidado com a corrupção da nossa própria vida. E uma pessoa corrupta é alguém que se corrompeu em algum momento. Ou seja, é alguém que caminhava bem, caminhava de forma honesta, mas em algum momento ela se corrompeu. E nós também podemos cair nesse erro. Nós devemos vigiar diariamente para a gente não se corromper. Então, como eu estava falando, é muito comum a gente falar mal de políticos, a gente apontar os erros deles, mas quando a gente faz isso, a gente pode estar escondendo nossos próprios erros, nossos próprios atos corruptos. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. A gente fica muito indignado quando a gente vê desvios de verbas milionários, bilionários que os jornais mostram. Mas a gente fica calado quando a gente sonega impostos, falsifica carteirinha de estudante, tenta subornar o policial quando a gente comete uma infração de trânsito, quando a gente recebe um troco errado, muitas vezes a gente fica quieto, ou então quando a gente estaciona em vagas reservadas, entre tantas coisas que parecem comuns no dia a dia. E a gente pensa assim: mas todo mundo faz, por isso que eu faço isso. O governo é corrupto, eles pegam o nosso dinheiro que deveria ser usado para escolas, para os hospitais, e eles usam em benefício próprio, por isso que eu não pago nenhum imposto. Mas Jesus disse, irmãos, que nós devemos dar a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Ou seja, devemos sim assumir o nosso compromisso como cidadão, agir de forma correta e confiar que Deus é que vai nos sustentar, que Ele não vai deixar faltar nada para nós. Então saiba disso, irmãos, a corrupção é o mal deste século, é o câncer da sociedade. E se nós fizermos a nossa parte, pode ter certeza, vamos colher frutos bons. O Senhor vai cuidar de nós, porque Deus se agrada de pessoas honestas, pessoas que vivem de acordo com a sua palavra. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Esses são 5 pecados dos dias atuais que eu tenho percebido. É lógico que não estou aqui apontando o dedo, porque eu também preciso vigiar, mas eu fiz este vídeo justamente para isso, para nos corrigir, para nos exortar e para que a gente possa buscar agradar a Deus todos os dias. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu peço que você compartilhe, busque se lembrar de alguém que precisa ouvir uma mensagem dessa, ou então compartilhe nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar na vida de muitas pessoas. Amém? Deus abençoe e eu te espero no próximo vídeo.